Ok. Graças a Deus. Irmãos, em nossa reunião passada, nós destacamos Gálatas capítulo 1, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. Tá? E nós vamos voltar a esse texto hoje, porque ele é interessante, porque revela o seguinte, que o Filho de Deus, ele é o que ele é, independente de ter ou não consciência disso. Isso é interessante. Isso, aqui no decorrer da nossa palavra, os irmãos vão ver a importância disso. Um Filho de Deus, ele é o que ele é, independente de ter ou não consciência disso. Mas apesar de que essa é uma realidade, é um fato que nós vamos revelar, mostrar aqui na revelação do Evangelho, nós também podemos dizer o seguinte, é um fato que assim, para muitos filhos de Deus é lamentável. Porque se você não tiver o conhecimento e a consciência de quem você é em espírito, o que vai predominar é quem você é na carne. E está revelado no Evangelho que a carne é inclinação para a morte, que a carne para nada aproveita. O mesmo apóstolo que nos revela a graça de que somos príncipes e joias de Deus em espírito, ele diz assim, mas por outro lado eu estou certo que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. Então há esse antagonismo, essa contradição entre carne e espírito. E a mensagem da palavra da graça é uma mensagem para o espírito. É uma mensagem do Pai, que é Deus, Pai dos Espíritos, para nós filhos. Amém, irmãos? Amém. Nós filhos, também em espírito. Então, se você não tiver a consciência de quem você é em espírito, você vai ter a consciência de quem você é na carne. Não é isso? E a palavra nos diz que a carne para nada aproveita. A prova disso, abençoados, está, e nós vamos voltar para o capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 1. Dessa vez eu estou de óculos, né? Da outra vez eu pedi para os irmãos lerem, mas nós vamos também estar pedindo para os irmãos lerem outras partes. Eu só vou ler essa aqui. Digo, pois, a partir do versículo 1 de Gálatas, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, outras traduções, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Também vimos isso na pregação passada. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E por que sois filhos, abençoados? Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos dizendo o tempo todo, abençoado, que a palavra da graça, ela difere justamente nesse sentido. Ela se direciona, certo, a nos iluminar em espírito para que entendamos quem somos em espírito. Amém, abençoado? Amém. Então a palavra da graça, ela tem essa destinação. E nós também falamos da preocupação que o apóstolo que trouxe essa palavra, ele expressou em suas orações. Eu oro, eu suplico ao meu Deus, ao nosso Pai, ao nosso Deus, que ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual a esperança da vossa vocação, qual a esperança do vosso chamado em Deus. Amém, abençoado? Amém. Então a nossa palavra aqui é justamente destinada a isso, a iluminar os filhos de Deus para compreender quem eles são. Porque, abençoados, você é, na realidade, você pensa ser aquilo que está em sua consciência.
você age, inclusive, de acordo com essa consciência. E muitos, infelizmente, nem sequer a têm, né? Mas tem muitos filhos de Deus agindo, certo? Em uma consciência que não corresponde à sua verdadeira identidade espiritual. Está entendendo, abençoado? Então, a fé evangélica, a fé da qual pregamos, ela se direciona à consciência dos filhos de Deus em espírito, a fim de que ele não se veja como ele não é. Como é que ele se vê como ele não é, abençoado? Aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele está fazendo uma analogia, e nós falamos no nosso anúncio passado, certo? Que se trata de uma analogia, mas que corresponde à realidade de muitos, infelizmente, do jeito que esse mundo está, nós podemos dizer a realidade de muitos filhos de Deus. E que realidade é essa? Estão vivendo como escravos, mesmo sendo senhor de tudo, porque nos é dito no contexto que ele é herdeiro de Deus. E que tudo isso é uma questão dele ter ou não consciência. Nós podemos até aqui afirmar uma coisa que vai de encontro a muito pensamento. Veja bem, muita gente está vivendo, certo, como escravos, sem ter a consciência de que de fato são em Cristo Jesus, herdeiro de todas as coisas. Então ele começa a dizer, então, mas vocês também tinham essa consciência antes de chegar o tempo determinado por Deus, para que você recebesse a fé que o capacita, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você recebesse a fé que lhe traz à luz a consciência de quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, abençoados, não tem posição melhor nesse mundo, e é por isso que nós não cessamos de compartilhar essa graça. Não tem condição melhor nesse mundo do que um herdeiro que sabe quem ele é em Cristo Jesus e o que ele tem em Cristo Jesus. Vocês imaginem, abençoados, boa noite. Vocês imaginem uma pessoa ganhar na loteria. Uma pessoa se tornar rica e, ao mesmo tempo, não ter consciência de onde está o bilhete, ou que realmente ele foi ou não sorteado. Ou seja, uma pessoa rica e que não tomou posse daquilo que ele tem. Abençoado a herança de Deus para nós. Eu digo não só no que diz respeito à possessão, ao ter, mas eu digo mais em relação ao ser. Porque a herança prioritária, a mais maravilhosa de Deus para nós, é o recebimento da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, abençoado? Amém. É quando nós, de fato, estamos identificados com Cristo. Isso aqui é muito grande, abençoado. Olha, se vocês já realmente ressuscitaram com Cristo, vocês não devem viver pensando nas coisas que são da terra, mas nas que são dos céus, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Não é verdade, abençoado? E nos diz mais, abençoado, e nos diz mais. E é onde nossa vida está escondida, com Cristo em Deus. E continua dizendo, quando Ele se manifestar, então todos nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então, abençoado, a pregação do Evangelho, quando ele diz aqui, não pensar nas coisas que são de cima, não é para você viver alienado, não, como alguns religiosos estão ensinando. Não, o jovem tem que estudar, tem que trabalhar, principalmente os jovens, né? Cuidar da sua vida. Todos nós aqui podemos sim trabalhar, prosperar. Agora, significa viver tendo a visão que Deus tem para nós. Pensar nas coisas que são de cima, abençoado, é procurar pensar como o próprio Deus pensa a nosso respeito. É dessa forma que nós podemos atingir a consciência de um filho de Deus iluminado. E que consciência é essa? É o ponto em que podemos nos ver como Deus nos vê. Agora já não és mais servo. Agora vós sois filhos e herdeiros de Deus com Cristo Jesus. Veja que forma maravilhosa de se ver, abençoado. E me digam, me respondam, se quando um filho de Deus é iluminado nesse tempo, se cabe ele viver mais como escravo. Filho de Deus pode viver como escravo ou como servo, preso a rudimentos de mundo,
a pretensões religiosas, se ele não tiver abençoado ainda a iluminação da graça. Mas a boa notícia disso tudo, é que independente dele ter ou não a consciência, independente dele se ver ou não como sendo esse filho, porque o que nos diz o versículo 1, ele se vê como servo, ele se vê como escravo. Você está dizendo, você é livre, filho de Deus. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, filho de Deus. Você é um amado do Pai, predestinado para viver em sua glória, filho de Deus. E o filho de Deus, ainda escravizado, vai lhe dizer, não, eu sou um pecador. Você chega naquela revelação lá em Timóteo, no capítulo 2, abençoado. Aliás, no capítulo 1, pode ler aquele texto lá, mas tem um versículo que ele chega a dizer assim, vamos ver esse texto, esse versículo eu hoje posso me gabar porque estou de óculos, né? Então vamos ver Timóteo, 2 Timóteo, que coisa grande isso aqui, que coisa maravilhosa. 2 Timóteo, no capítulo 1, vamos ver a partir do versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Santa vocação. Lembre para que é que Paulo ora, para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para que entendamos qual seja essa vocação. Então ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, veja que coisa gloriosa, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Propósito, determinação, querer, que nos foi dado quando abençoados, antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos. Interessante isso, aqui tem uma revelação. Quando Paulo diz que falava de mistérios que estiveram ocultos desde a fundação do mundo, abençoado, é porque ele falava de mistério. Veja, a salvação que nos é dada por Cristo é algo que Deus já tinha predeterminado antes dos tempos dos séculos e que em Jesus foi manifestada há 2000 anos atrás, quando Jesus disse, Pai, está consumado, e aí entregou a sua vida na cruz, aquela trajetória toda que toda a cristandade conhece. Ali era nada mais, nada menos do que a manifestação de uma salvação que já tinha ocorrido antes da fundação dos séculos. E por que eu digo ocorrido? Porque aquilo que Deus pensa e determina já é algo realizado, abençoado. Então nós estamos fazendo parte de um processo, abençoados e filhos de Deus. Estamos inseridos em um processo que já teve seu início e aos olhos de Deus também já teve o seu final, a sua conclusão. Está entendendo? Quando Paulo nos revela que há um mistério revelado no Evangelho e que esse mistério está lá em Efésios no capítulo 1 e esse mistério é na verdade o fato de que todas as coisas que estão nos céus, todas as coisas que estão na terra hão de convergir em Deus, certo, abençoado? Todas as coisas. Então tudo vai ser concluído no Pai, porque também nos é dito que dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas, por isso a ele glória eternamente. Então toda a revelação do Evangelho na realidade está nos mostrando que nós, enquanto filhos de Deus, já estamos inseridos, apesar de que as circunstâncias possam nos dizer o contrário, mas nós não vivemos por vista, lembrem-se disso, os filhos de Deus vivem por fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que mesmo não se vendo, mas que esperam, e que esperamos, está entendendo? Porque trata de uma fé em um Deus que trouxe todas as coisas à existência sem que nada existisse. Amém, abençoado? Amém. É aquele que fala, é aquele que determina, é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele que escreve e ninguém apaga. Então, quando Deus diz que todas as coisas, quando o Evangelho nos diz que todas as coisas convergirão em Deus, está entendendo? E nós, em Cristo Jesus, temos
a consciência de iluminados, de que nossa condição nessa convergência é de filhos, ou seja, convergiremos na condição de filhos e filhos amados e herdeiros de toda a sua glória abençoada. Então, quando essa verdade está sendo nos revelada, isso nos mostra que estamos inseridos em um processo, está entendendo? Que já iniciou vitorioso, amém? É por isso que a palavra diz, nós somos em Cristo vencedores? Não, mais que vencedores, porque estamos inseridos nele, em Cristo. Já fazemos parte em Deus, através de Cristo, de um processo que irá terminar do mesmo jeitinho que foi determinado desde o princípio. E o que foi determinado para nós, abençoados? O que é que a palavra diz que foi determinado para nós? O fato de que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é isso? Mas segundo o seu propósito. Está entendendo, abençoado? É por isso que lá em Colossenses, quando ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vamos ler também que esse texto ele é muito profundo, ele é grande. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, abençoado. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde? De cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso aqui está falando de fé, não está falando de alienação. Certo? Não está falando que o Filho de Deus agora não vai cuidar da sua vida terrena. Vai cuidar sim, e vai cuidar sobre a iluminação de Deus, vai cuidar com responsabilidade, e porque ele cuida com responsabilidade de fé, ele vai ser sempre vitorioso no seu caminho, ainda que as circunstâncias lhe digam o contrário. Mas aqui está dizendo, abençoado, que mesmo que ele esteja com o pé no chão, que a sua mente e a sua consciência esteja nos céus, esteja conectada com o Pai. Porque se assim for, ele não vai se ver mais como um miserável pecador, vocês sabiam disso? Ele não vai mais ver nem sequer a possibilidade, nós temos pregado isso sempre, de vir a ser condenado, a sofrer a danação eterna. Isso vai mexer com muitos religiosos, muitos vão poder até pegar textos lá do passado, da antiga aliança, textos de antes que Cristo dissesse que tenho muito que vos dizer e vocês não conhecem agora, para contradizer, olha, que vai para o inferno, vai ter um fogo, vai ter muita miséria, né? São os pregadores do Apocalipse, aquele que não, na sua mensagem não traz a paz, a felicidade, a esperança, a certeza e a alegria que cabe a um filho de Deus iluminado. Então, se você ainda não tiver essa iluminação, claro, vai ter que pensar nas coisas que são de cima, vai se ver então da terra e vai se ver então como um pecador. Mas quando você pensa nas coisas que estão de cima, abençoado, você evolui na consciência. E sabe o que é uma consciência evoluída? Uma consciência de um filho de Deus que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É uma consciência que se vê como Deus lhe vê. E uma coisa que, abençoado, por mais iluminado que seja aqui, talvez você não chegue enquanto não convergir com o Pai diretamente, você não chegue a ter essa consciência. Está entendendo? O apóstolo Paulo, que foi quem recebeu de primeira mão essa palavra, ele disse, não que eu tenha conhecimento, eu conheço em parte, mas em breve conhecerei, como também serei conhecido. Me permita dizer, abençoados, que eu não acredito que Paulo está falando que conhecerá a Deus como ele também será conhecido. Acredito que ninguém, nem em uma eternidade toda, conseguirá abranger a mente de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem o conhece? Quem pode abranger a grandeza de Deus, irmão? Olha, se nós pararmos para imaginar Deus em sua grandeza, somente a fé em Jesus Cristo, que somos filhos de Deus, para aceitarmos, termos comunhão com essa grandeza toda. Tem pessoas até que acham que Deus é inacessível, porque vê Deus diante da sua grandeza. Mas quando o apóstolo está falando do seu conhecimento em parte, abençoados, atentem para isso. Ele está falando do conhecimento que ele tinha de si próprio, ou seja, ele ainda estava crescendo em graça e conhecimento para ter a noção de quem ele é, do jeitinho que Deus o conhece.
porque Deus o conhece como filho. Deus nos conhece como seus amados. E Ele nos conhece assim, abençoado, desde antes de estarmos nesse corpo de carne. Lembre que, a princípio, eu falei que essa palavra se dirige aos espíritos dos filhos de Deus abençoados. Agora vocês imaginem a certeza, a confiança e a fé que um filho de Deus traz, tendo consciência de que faz parte de um processo predeterminado por Deus. Abençoado, quando se diz um processo predeterminado por Deus, é a garantia de que tudo acabará bem, bênçãos, filhos de Deus. Tudo acabará bem, porque tudo acabará em Deus. Amém, abençoado? Amém. E muito bem ainda, ou melhor, para aqueles que receberam o chamamento, para aqueles que são vocacionados por Deus, como filhos amados. E vou dizer outra coisa aqui, ainda que ele não tenha plena consciência dessas coisas. Interessante isso, né? Ainda que ele não conheça a ele próprio como é conhecido de Deus, mas digo, porém, o herdeiro, ele agirá como escravo, como servo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Mas a boa notícia do Evangelho, é isso que eu digo, eu não vejo onde está a boa notícia, em estar condenando as pessoas para o inferno, está julgando as pessoas que elas vão, mesmo sendo filhas de Deus, elas irão sofrer a danação eterna, como se o Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ama como filho, fosse pior do que nós mesmos. Porque por pior que um filho de nós seja, ou pior na sua ignorância, na sua prática, jamais você vai querer, vai desejar que o seu filho sofra. E se o seu filho sofre por uma força que está além de você, você sofre com ele e seu coração está nele. Jesus Cristo uma vez disse: vocês pensam que se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos seus filhos. Amém, abençoado? Então, essa é a consciência que o Evangelho e a palavra da graça desenvolve no Filho de Deus. Ele inicia um processo também aqui de crescimento e conhecimento, abençoado, onde ele vai de glória em glória. Vamos dizer assim, vai de melhor a melhor. Está entendendo? Mas não estou falando aqui das circunstâncias externas. Eu estou falando, abençoado, do Espírito que em nós habita, da confiança que esse Espírito de Deus gera em nós, da certeza de que somos filhos por adoção em carne e filhos por geração em espírito, que de todas as formas somos filhos de Deus. Essa é a certeza da palavra, abençoada. Essa é a certeza do Evangelho que nós temos insistido e que nós temos trazido para os irmãos, e eu creio que é o que vai discernir, ou seja, fazer a diferença entre um filho iluminado e um filho não iluminado, vai ser ter ou não consciência de quem ele é. Ter uma visão, pelo menos aproximada do que nós somos em Deus. Uma visão aproximada da do próprio Deus. Da do próprio Deus. Você acha que Deus está brincando com a gente, abençoado? Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Acredito que não. Essa não é nenhuma pergunta, né, para ser feita em uma assembleia como essa, constituída de príncipes e filhos de Deus, né? Mas diz o versículo 3 aqui ainda de Colossenses: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Jesus Cristo disse: Pai, está consumado, tomou sobre si nossas dores, nossos pecados, e levou cativo o cativeiro e nos libertou plenamente como filhos dele, ele diz: já estás morto. Parece até uma incongruência, uma coisa que não tem lógica. Estás morto estando vivo, né? Nós estamos mortos, abençoados, porque quando Cristo morreu, por fé, eu declaro que ali morri com ele. Amém, amém, abençoado? É essa a declaração, a consciência dos filhos de Deus. Porque também quando Cristo ressuscitou, eu declaro por fé que ali eu ressurgi com ele. Então ele diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. E quando é assim, abençoados, vem a certeza de que, quando assim estamos conscientes da nossa identificação com Deus, vem a certeza do que vem depois, a nossa esperança, porque ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, é Cristo,
quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, também vós vos manifestarei com Ele em glória. E aí o texto continua falando, abençoado, dessa nossa condição em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Condição de filhos perfeitos, de filhos abençoados. Agora, vamos reiterar sempre essa questão. Você, o mistério da coisa, o segredo da coisa, é você se ver como Deus lhe vê. É você se conhecer como Deus lhe conhece. Entenderam, abençoado? Não vai caber aquilo que nós temos insistido, porque quando pregamos assim que está tudo bem, que tudo vai acabar bem, que nós não somos aqui profeta do Apocalipse para pregar condenação para filhos de Deus, nós não somos aqui profeta do Apocalipse para trazer os filhos de Deus presos na corrente do medo, da superstição e da consciência de pecado. Então, por isso, muitas vezes, nós somos acusados de sermos o pregador do pode tudo, não é isso? Apesar de que está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas as coisas, segundo a consciência de Filho de Deus que está em mim, elas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, assim, a cegueira é tanta, a falta de compreensão é tanta, abençoado, que o óbvio, o claro, não está sendo entendido. Quando nós nos identificamos com Deus, com Cristo, ou seja, quando nós nos compreendemos como Cristo nos compreende, quando nós nos compreendemos como Deus nos vê, qual vai ser o resultado disso, abençoado? Qual vai ser a consciência gerada em um filho de Deus que tem essa compreensão? E logo, qual será o seu comportamento, a sua condução no mundo enquanto pessoa, se a consciência dele está presa a Cristo, abençoado? Ele não vai ser mais regido por leis, por mandamentos, por ordenanças, por nada que o castigue, que o puna, que o penitencie, mas ele vai ser regido por um princípio, o princípio da vida, de Deus nele, o princípio da fé, o princípio da esperança e o princípio do amor, abençoado. O princípio do amor. É claro que o amor de Deus vai também, consequentemente, se manifestando na consciência do Filho de Deus. Cada vez mais que ele se vê, cada vez mais que ele se compreende. Está entendendo? Inclusive, é aí que se trava a luta, a batalha, né? Do Filho de Deus, da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, porque essa natureza humana carnal, ela é inclinada para a morte, ela não vai compreender a extensão do amor de Deus, ela vai ter dificuldade até de amar o seu próprio irmãozinho, né? É verdade. Até o seu próprio irmãozinho, quanto mais os seus desconhecidos. Ela vai ter muita dificuldade de vencer o mal com o bem. O Filho de Deus, mesmo na carne, mesmo na escravidão, ele vai ter aquela consciência de que tem que aborrecer o mal, de que tem que apegar-se ao bem. Mas ele vai ter uma dificuldade muito grande quando se tratar de vencer o mal com o bem. Porque a nossa consciência humana, é claro, se rebate o mal com o mal. Só a consciência de um filho de Deus, agraciada, cheia do Espírito Santo de Deus, iluminada, identificada com Cristo, para entender que até o mal nós podemos vencer com o bem e com a graça de Deus que está em cada um de nós. Vocês já imaginaram, irmãos, aqui vamos compartilhar agora uma utopia. Vocês já imaginaram um mundo composto de filhos de Deus iluminados? Vocês já imaginaram um mundo composto, abençoados, de filhos de Deus que se compreende, que se vê como Deus lhe vê? Você sabe como é que Deus está nos vendo agora? Em Cristo. Em Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Ele nos olha em Cristo, abençoado, Ele vê o seu próprio Filho. É assim que Ele nos vê. É em Cristo. Ele não nos vê mais como miseráveis, como pecadores, como desgraçados, ou como pessoas que poderão ser destinados à condenação eterna. Ele nos vê e sempre nos verá. Aliás, Ele nos vê assim desde antes da fundação do mundo. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo a sua determinação, segundo a sua graça. Ele já nos vê assim desde
antes do princípio do mundo. A religião, o sentimento religioso não ensina isso, porque o sentimento religioso não nos tira da escravidão. Muito pelo contrário, pessoal. Ele escraviza a nossa consciência. Mas a palavra da graça, independente da religião que você professa, quando você abraça, recebe a iluminação da graça e tem essa consciência da qual estamos falando, de que você é um com Cristo. E aliás, você é um com o próprio Deus, porque quem se ajunta com o Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Então vamos insistir anunciando essa palavra ao Filho de Deus, porque nós cremos, abençoados, que essa é a predestinação do Pai, que tudo correrá bem. Por mais percalços e dificuldades que tenhamos em nossa vida, porque é que a palavra diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu santo decreto. Porque nós estamos fazendo parte, já fazemos parte, já estamos inseridos em um processo, abençoados, determinado por Deus. Que Ele determina se terminará bem, desde o princípio até o seu final. E nós também temos a promessa, a segurança de que, independente do que aconteça, na plenitude dos tempos, quando se completar o tempo da nossa carne, da nossa vida aqui, nessa carne, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, todas as coisas convergirão com o Pai. Tudo! As que estão na terra e as que estão nos céus. E a nossa convergência, abençoados, já começou. Porque quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós já convergimos com o Pai em Cristo Jesus. Amém? Então, abençoado, não tem dificuldade em relação a isso. Não é isso? Continuaremos orando para que o Pai, Deus, continue iluminando os olhos do nosso entendimento, para que vocês compreendam a esperança da nossa vocação. Essa é a fé que pregamos, a palavra da graça. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Abençoado.